Bom, e hoje nós temos um episódio diferente. Nós temos aqui a presença do Pedro, é o CEO da Techcel, e a gente vai falar um pouquinho sobre a história, né? Espero que vocês gostem desse episódio. Então, Pedro, começando, né? Obrigado pela presença e queria saber um pouquinho, né, sobre a história, como que surgiu a Techcel. Então, se puder falar um pouquinho sobre a sua trajetória. Legal. É diferente estar desse lado aqui como entrevistado, né? A gente está na segunda temporada do podcast, a gente está fazendo um podcast diferente. Agradeço o Felipe. Obrigado. Felipe por estar aqui me entrevistando. O Felipe é do nosso time de produto aqui, coordenador. E a ideia é poder falar um pouquinho sobre a Techcel, porque tem muita gente que conhece a Techcel, mas não sabe o que a gente faz, né? Legal, a Techcel, vi o podcast, vejo o blog, mas muitas vezes o pessoal não conhece a história e não sabe qual é a proposta, né, da Techcel. Bom, dando alguns passos atrás aqui, falar um pouquinho da minha trajetória. Eu sou advogado de formação, né, meu pai é contador, então eu tenho um pouco de contabilidade aí, eu falo aqui no sangue. Então fiz toda a minha jornada em consultoria tributária, já comecei minha carreira trabalhando em Big Four e sempre também fui muito entusiasta de tecnologia. Fazia cursos ali de VBA, do Excel, então como eu sempre trabalhei com consultoria tributária, né, e consultoria assim, de mão na massa mesmo, de fazer revisão fiscal, etc. Então eu sempre tive muito contato ali com planilhas, números e assim, eu sempre via muita ineficiência nos trabalhos que eu fazia. Principalmente o tempo que eu gastava para, às vezes, formatar a informação para eu poder analisar. Então, eu tinha situações que eu recebia, às vezes, planilhas desatualizadas, desformatadas, trabalhava, às vezes, em cima de uma base que não era a última base, então tinha retrabalho. E num desse trabalho de consultoria, de revisão fiscal, eu falei, puxa, por que eu como consultor não poderia fazer minha revisão com base usando os próprios arquivos oficiais, arquivos SPED dessa empresa que eu estou revisando, porque daí eu garanto que eu estou trabalhando com a base oficial e é uma informação que eu conseguiria usar ali com mais segurança. Só que quando eu fui abri um arquivo SPED, falei, puxa, isso aqui não dá para entender nada, porque é um arquivo quase que codificado, né? Eu falei, peraí, deixa eu peguei um manual, fui lá e daí surgiu a ideia de criar, na época, uma macro no Excel para poder revisar e gerar a informação a partir do arquivo SPED, trazer isso num formato Excel, uma coisa simples, né? E aquilo me ajudou muito naquele trabalho que eu estava sozinho, inclusive, eu já estava num nível ali de gerência, né? Legal. Mas esse trabalho eu não tinha ninguém para me ajudar, então eu tinha que fazer tudo, desde... É muito operacional, muito né? operacional. Quando a gente trabalha muito com SPED, a volumetria de informação é um dos grandes desafios. Exatamente, né? era um trabalho que eu tinha que rever 5 anos de PIS/COFINS. Eu estava sozinho, então eu falei, puxa, eu preciso criar alguma coisa para me ajudar. E criei ali uma ideia de uma macro, e puxa, isso aqui me ajudou muito, eu acho que isso poderia ajudar também outras pessoas. E daí eu falei, eu vou criar um site aqui, uma empresa, o Techcel, Tex e Excel, né? Techcel, que é quase um casamento, né? a junção, Impostos né? e Excel é um casamento aí, eu falo que é uma união celestial, né? Todo profissional da área tributária ele tem que saber Excel. Não tem como fugir do Excel. E a princípio era um produto para ajudar consultores, né? E lancei o site, né, para o pessoal baixar, comecei a receber muitos feedbacks e vi que era uma dor que existia nas consultorias tributárias, mas daí eu entendi que havia uma outra dor que era dos departamentos fiscais internos das empresas. E nesse período o pessoal começou a solicitar que a ferramenta, né, aquela macro, ela pudesse também fazer 2 caminhos, ou seja, trazer as informações do SPED no formato amigável no Excel, né, formatado no Excel, e não só isso, né, que ela pudesse voltar para o formato original, de modo que o pessoal da área fiscal pudesse corrigir a informação e gerar o arquivo corrigido. Então,
Ali eu entendi que havia uma dor interna das empresas, e daí eu acho que é um gap, né? Geralmente entre o TI e a área fiscal. O TI tem diversas demandas urgentes. E a área fiscal às vezes fica muito refém, né, do TI das empresas. Então, a gente percebeu que a área fiscal precisava de uma certa autonomia. Tá? Bom, e até então eu estava sozinho, né? Tinha um protótipo de um produto e algumas ideias de melhoria. E nesse momento eu conheci o Leonardo, que é o nosso CTO hoje, né? Que é um dos cofundadores. Ele entrou como ele é desenvolvedor. A minha esposa, ela é da área de tecnologia, professora, então ela tinha um contato já com o Leonardo alguns anos atrás, foi um ex-aluno dela. E o Leonardo entrou, pegou aquele protótipo e desenvolveu o nosso primeiro produto, que hoje chama TechSheets, né? Que foi a nossa primeira solução. E logo que a gente lançou, a gente já começou a receber contatos de grandes empresas, né? A gente viu que era uma dor, especialmente de empresas que têm grandes volumes de dados para trabalhar, né? E a gente sabe que o SPED é um arquivo complexo, SPED fiscal, contribuições, ECF, ECD, né? E a gente começou a enxergar que havia o que a gente chamou de jornada de dados da área fiscal, né? Que o arquivo gerado pelas soluções fiscais, por mais, né, que a solução fiscal, né, tenha qualidade, sim, né, e consiga de fato gerar arquivos, mas sempre há ali eventualmente um ajuste ou outro, seja por um dado imputado manualmente errado, seja por uma parametrização desatualizada. Então você tem, obviamente, né, o ideal, o mundo perfeito é que tudo seja feito na origem, todo o processo seja feito corretamente desde a origem, né? Mas a gente sabe que no dia a dia você tem situações que você precisa de autonomia, não só para corrigir, mas mesmo para revisar, né, as informações. Bom, e daí começou a Taxel, esse foi o nosso primeiro produto. Tem outros produtos também que a gente foi desenvolvendo, que depois eu vou falar mais um pouco. E daí eu migrei, né? Isso foi no começo de final de 2017, começo de 2018. Eu deixei minha carreira como consultor, começamos a Taxel, né? Então acho que essa é mais ou menos um pouco a jornada. Ah, bacana. Com certeza, né, o que eu vejo dos feedbacks dos usuários é que a ferramenta ela ajuda muito no dia a dia. E ainda falando nesse ponto, né, queria saber a sua opinião, né, o que você tem aí recebido das empresas de feedback, né, sobre a ferramenta, como ela tem ajudado no dia a dia, né? Comentar um pouquinho, né, sobre a experiência do usuário, quais os feedbacks, né, que o pessoal fala da usabilidade da ferramenta. Sim, acho que esse é um ponto, para mim, um dos mais gratificantes assim, de empreender, é ver quando um cliente está satisfeito e feliz e ver que uma pessoa me encontra, puxa, a sua ferramenta me ajudou, me economizou muitas horas de trabalho, consegui resolver um problema com a sua ferramenta, com a ferramenta Taxel, então isso é muito gratificante. A gente tem duas soluções hoje, né, o TechSheets e o TechDash, que eu vou falar também sobre ele, mas o TechSheets é uma ferramenta de produtividade, otimiza muito tempo que é gasto, né, com principalmente revisão, edição de arquivos, não só SPED, né, agora a gente tem também arquivos DCTF Web, outros DIM, né, arquivos regionais que a gente está incluindo, então o leque, né, vamos dizer assim, as opções de arquivos elas estão aumentando, a gente está agregando novos arquivos. Então a gente vê que é uma ferramenta que eu até brinco, é uma ferramenta bombril, tem 1000 utilidades e o pessoal tem gostado bastante, tem utilizado bastante a ferramenta. E o TechDash, né, a nossa solução mais nova, tem uma proposta muito legal de trazer indicadores para gestão tributária. A gente brinca que é fazer do limão uma limonada. Ou seja, hoje, né, você tem diversas obrigações, desde da nota fiscal, que é uma obrigação acessória, né? Você tem o documento fiscal eletrônico, que é um arquivo XML,
né, até os SPEDs, né, então, e obrigação acessória ainda, né, a gente tem estão sendo criadas, né, a gente vê a DIRB aí criada recentemente e apesar, né, do discurso de que vai reduzir, que vai eliminar, a gente tem prorrogação de DIRF e outras situações. Então, nesse mundo, né, de diversas obrigações acessórias, o que é obrigação acessória, né, se você for pensar? Você está facilitando o trabalho do auditor da Receita Federal, da Secretaria da Fazenda, no sentido que você está organizando o dado, né, deixando o dado limpo, organizado, padronizado para fins de análise. Então, por que não usar esse dado que já está semi-estruturado, né, para gerar também indicadores internos de gestão tributária, não só gestão tributária, mas às vezes gestão da operação. A gente tem clientes que estão enxergando, né, arquivos SPED e XML, documento fiscal eletrônico, como uma excelente fonte de dados para ser usado não só pela área fiscal, mas pela área de vendas, pela área de suprimentos, pela área de logística, porque são informações oficiais, são informações confiáveis. Então, a gente tem o TaxDash, que é uma plataforma muito robusta, né, para análise, processamento, modelagem de dados de arquivos fiscais, e onde a gente já consegue entregar ali cerca de 30 visões, dashboards, mais de 30, se não me engano, mas dando também a possibilidade do próprio usuário criar as próprias visões deles. Então, é uma ferramenta de gestão estratégica para as empresas, e que os nossos clientes também têm dado um feedback muito positivo. Legal. E de onde surgiu essa ideia, né, do TaxDash? Você fala, poxa, eu vou criar uma ferramenta, né, para ajudar nessa análise de dados. De onde que surgiu essa ideia inicial? A gente, desde o do momento que eu, né, saí da consultoria e me dediquei 100% ao Taxel, eu já trouxe essa ideia, né, e na época a gente tinha ali o Power BI também. Hoje, né, o Power BI é a ferramenta de analytics mais utilizado, né, nas grandes corporações. E na época o Power BI estava começando a ganhar força, né? Então, logo no começo, a gente percebeu que a gente poderia usar a nossa expertise que a gente construiu de entender as informações do SPED, né? E ao mesmo tempo a gente estava percebendo que havia uma tendência no mercado também de Tax Transformation, e um dos pilares do Tax Transformation é o Data Analytics, né? Mas a gente via que as empresas estavam patinando para conseguir isso. Então, muitas empresas, né, nesse processo de Tax Transformation optaram em tentar, né, construir um Analytics interno. Só que quando você vai para construir algo interno, né, você esbarra em vários obstáculos. Né? Então, você acessar uma base de dados transacional da empresa não é fácil, né? Você tem vários bloqueios. Então, a gente viu que você ter uma base de informações oficial, né, que pudesse ser acessado sem sobrecarregar a base transacional, era algo muito valioso. Então, a partir de um projeto piloto, né, um cliente nosso ele tinha um textbook que era um PowerPoint. Então, ele tinha o time lá, sei lá, tinha 5 pessoas no time, cada um puxava uma planilha do RP, mexia na planilha e jogava para o PowerPoint, criava o gráfico, e depois estava desatualizado, tinha que mudar. Tudo muito operacional, né? Operacional, um fluxo mês a mês, muito né? estático, né? Sim. Então, às vezes, você tinha lá várias páginas do PowerPoint só mudando o filtro, às vezes, de um gráfico, né? Então, a partir daí a gente falou, poxa, vamos fazer um projeto piloto, e daí a gente desenvolveu ali a primeira versão do TaxDash. Na época era uma solução on-premises que a gente instalava, mas a gente evoluiu para ser hoje uma solução muito robusta do ponto de vista também de arquitetura. A gente consegue calibrar, né, recurso de máquina
diversos tamanhos de cliente, então desde o cliente menor até o cliente maior, ou seja, um varejo, uma indústria, a gente consegue dar o recurso necessário para processar grandes volumes de dados. E nessa jornada foi bem legal porque a gente também se posicionou muito, apesar de ser, né, uma startup de techs, a gente se posicionou muito como uma startup de Big Data. Sim. Tanto que no ranking de 2022, né, da 100 Open Startups, a gente ficou em segundo lugar na categoria de Big Data. E ano passado a gente teve a alegria também de ficar em 8º lugar no ranking geral de Scale-Ups. Então, é muito interessante ver, né, hoje que... Eu até brinco, né, eu falo que o analista fiscal, ele é um cientista de dados, só que ele não sabe, né, porque ele está sempre analisando dados. Sim. Ele está sempre compilando, analisando. E os SPEDs são uma base gigante, né? Exatamente. Então você tem que trabalhar várias informações, então realmente tem toda a complexidade, né, que um analista de dados ele encara no dia a dia. Exatamente. Né? Exatamente. Então a gente, com base nisso, a gente falou, poxa, vamos usar a nossa expertise, né, para construir essas visões. Então hoje o cliente ele recebe um acesso nosso e ele consegue rapidamente carregar os SPEDs. Inclusive a gente tem no TextDash algumas features bem interessantes. Uma delas é a possibilidade de você cadastrar o certificado digital da empresa ou de um procurador que tenha a procuração eletrônica para baixar SPED. A gente consegue trazer os SPEDs diretamente via Receita NetBX, via uma automação. Então a gente traz o servidor da Receita os arquivos SPED, daí você pode pegar os últimos 5 anos, se você quiser, ter essa base rapidamente carregada. A gente tem uma API pública, uma API para conectar o TextDash também com soluções como de mensageria. Então a gente tem um case muito legal de um cliente onde o cliente criou uma automação, uma rotina, onde toda noite todos os XMLs, né, de documento fiscal eletrônico de entrada e saída são automaticamente capturados e uma cópia desse XML vai para dentro do TextDash. Então você já vai ter uma visão D-1 das operações. Né? A gente tem também a possibilidade de, com o certificado digital, agendar a busca dos SPEDs. Entrega o meu SPED dia 20. Então eu já posso deixar uma automação agendada para o dia 21 ou 22 para automaticamente buscar a informação e carregar. Você tem a flexibilidade de você, quero carregar uma versão prévia do SPED para comparar com os outros meios. Você pode fazer isso. Carregar e depois você substitui. Então a gente dá muitas possibilidades, né? E hoje você tem também a flexibilidade de customizar. Então a nossa ferramenta ela já traz, né, o TextDash já traz essa visão, né, dos dashboards, dos templates, mas o usuário ele tem a possibilidade de ele mesmo customizar, desde uma customização mais simples, mudar o tipo de gráfico, até criar gráficos novos a partir da modelagem que já está pronta. Ele já entrega essa modelagem. Aí mais uma feature também interessante, que é nova, né, que a gente tem alguns clientes já usando, é buscar dados externos para você fazer benchmark. Então a gente tem já uma base, por exemplo, de arrecadação de ICMS por KNAI. Você consegue comparar o quanto você teve de arrecadação com o total de arrecadação de ICMS daquele KNAI para ver a sua representatividade. E a gente está trazendo também outras fontes de dados. Enfim, tem muita coisa aí que no TextDash é bem interessante que a gente pode explorar. Não, isso é muito legal, né? Porque cada empresa ela tem uma necessidade específica, né? Embora ela tenha que ter a conformidade nas informações, né? O check nas informações, às vezes por questão de uma regra de negócio, uma questão específica, né? De um insight, de uma visão da diretoria, ele precisa de uma visão específica, né? E eu achei bem interessante, né? A possibilidade do usuário ele conseguir fazer essas customizações, né? E pensando em um usuário que não tem tanta experiência, né, com ferramenta de BI, como que funciona esse fluxo, né? Como que é a jornada dele dentro da ferramenta? Acho que esse é um ponto importante, né? Se bem que, né, acho que vale essa ressalva inicial, que hoje, né, você tem como, vamos dizer assim, requisito, né, muitas vezes de vagas de techs, conhecimentos de ferramentas de Data Analytics. Então, Power BI, por exemplo, que é a mais conhecida,
É uma ferramenta muito fácil de usar e tem essa proposta mesmo de ser até às vezes parecido com o Excel, algumas coisas, mas a gente vai além, a gente dá modelagem de dados. Então, o usuário, ele basicamente consegue criar gráficos arrastando, né, informações como se fosse uma tabela dinâmica. Então, é uma ferramenta que a gente chama quase no-code, né? Você pode ser low-code, dependendo do caso, mas você consegue navegar muito bem sem precisar fazer nenhum código. Tá? Você tem... quero customizar ainda mais. Você consegue criar ali medidas, visões, para trazer outras customizações, mas a ideia é que seja uma ferramenta simples e fácil de usar. Inclusive, a implementação é muito rápida. Você não é aqueles projetos de go live de um ano, etc. Enfim, então a ideia, todas as nossas soluções, TechSheets também, é que seja fácil, uma solução feita, né, para quem não é programador. Legal. Então você não precisa saber SQL, você não precisa saber linguagem de programação. Então, obviamente, quanto mais você conhece o Excel e o Power BI, mais você vai poder aproveitar da ferramenta. Tá? Mas você não precisa ser um programador. Legal. Isso é legal porque isso coloca todo mundo na mesma caixinha, né? Tanto o usuário que tem um conhecimento um pouco mais avançado em BI, em Excel, quanto um usuário que está lá dando os primeiros passos, então ele já consegue, né, extrair e visões interessantes, né? E pensando em customização, se ele quiser construir alguma coisa, né, baseado em uma regra de negócio, né, como que funciona? A empresa, a Texel, ela ajuda nesse sentido? Como que funciona uma situação, né, similar a essa? É legal, acho que é uma pergunta que o pessoal faz bastante, né? A gente consegue dar visualizações prontas, templates prontos, mas a gente sabe que sempre tem algumas peculiaridades que são daquela empresa, né? A ferramenta ela dá autonomia para o próprio usuário fazer as customizações, mas em alguns casos, dependendo da quantidade, do nível de customização, a gente também pode oferecer um pacote, né, personalizado para fazer essa customização. Então a gente já tem feito isso para alguns clientes. Então a gente oferece, né, a plataforma em si, mas também esse serviço de criar, de customizar, para que aquelas visões fiquem ali perfeitas para serem usadas pelos clientes. Tá? Às vezes ele precisa agregar alguma informação gerencial, precisa mudar ali o tipo de visão, o tipo de gráfico, ou até a identidade visual. Então é uma ferramenta bem flexível para isso. Legal. Não, muito bacana. E pensando assim em ferramenta, né? Hoje tem a ferramenta para a edição dos SPEDs, né? Uma ferramenta de análise de dados também, que é a ferramenta do TextDashes. E pensando em próximos passos, né? O que você vê de oportunidades, né? que podem ser exploradas, né? Dentro desse universo de Text Transformation, né? Que a Texel está pensando aí como próximos passos para facilitar o dia a dia do usuário? Legal, boa pergunta. A gente está monitorando bastante a questão da reforma tributária. A gente, né, com a reforma, o que a gente pode extrair até agora, né, que você vai ter uma valorização muito grande do documento fiscal eletrônico. Então, as empresas vão ter que ter, inevitavelmente, um Data Analytics para monitorar débitos e créditos, né, a partir dos XML do documento fiscal eletrônico, e a gente já tem isso no TextDashes, né? O SPED, você, pelo menos no período de transição, né, nada indica que vai ser alterado, tá? Algumas pessoas, né, têm dúvidas quanto ao que vai acontecer com o SPED depois, mas eu acredito que sempre vai haver obrigações acessórias. O próprio projeto de lei, né, ele prevê algumas obrigações acessórias específicas para alguns setores. Então, eu imagino que o SPED, talvez não com esse nome, não esse modelo, ele vai continuar. No sentido de ter principalmente porque as empresas vão ter que ter um instrumento para contestar, né, algumas operações do split payment. Então, o split payment, se passar, né, no modo que está, é uma grande revolução, né, é uma grande mudança, tá, que você vai ter. Assim, eu tenho algumas dúvidas em relação à operacionalização disso, principalmente você ter uma apuração real time versus uma apuração mensal. Então, como funciona
as duas coisas ao mesmo tempo, enfim, mas vai ter que ser esclarecido pela regulamentação. Então a gente está monitorando muito a questão da reforma tributária e outro ponto da reforma também, que é a obrigação acessória pré-preenchida. Então, que você vai baixar um SPED e se você não concordar com esse SPED, você vai ter que corrigir. Então a gente vê que, né, possivelmente você inevitavelmente vai ter que ter um editor de SPED, como a gente tem, um editor de obrigação acessória X, né? Então acho que isso, pensando em reforma tributária, é algo que a gente tem monitorado, né, esperando de fato definir, né? Mas eu acho que o tema de Data Analytics, principalmente de documento fiscal eletrônico, de monitoramento, vai ser algo inevitável para toda empresa, ela vai ter que ter. Tá? E aí a gente tem, né, a gente está nessa era aqui do AI, né? Então a gente está também com algumas ideias de utilização de AI na nossa plataforma. Estamos trabalhando numa nova solução, não posso dar ainda muitos detalhes, mas é uma solução muito foco em governança, mas que também vai ter uma parte ali conectada de AI generativa. Então tem bastante coisa aí para sair nos próximos meses, para o ano que vem, para esse ano ainda. Mas a ideia é que a gente possa sempre seguir nessa proposta da Taxel. Nosso manifesto, a gente, né, diz que a gente quer ter tecnologias que sirvam às pessoas. Então, a tecnologia ela não pode complicar mais a vida do usuário. Exatamente. Ela tem que resolver e simplificar a vida do usuário, para que o usuário possa ter mais qualidade de vida, possa se dedicar mais a atividades, tarefas estratégicas e menos tarefas operacionais. Sim. Isso porque o dia a dia, né, do profissional de techs hoje em dia no Brasil não é nada fácil. E é isso, né? Eu acho que é uma questão que a gente vê que tem muitas mudanças, né, ainda por vir, principalmente com a reforma. E é legal, né, que a Taxel está sempre antenada, né, fazendo soluções, trabalhando muito no foco da dor, né? Então, isso é um ponto que é bem legal da empresa, né? Que ela tenta entender, né? Se pôr muito no papel, né, do usuário, quais são as dores deles, quais são os principais desafios, né, para conseguir traduzir isso em algo que facilite o dia a dia, né? Então, acho que isso é um ponto que é bem legal, que a gente tem recebido, né, de feedback aí por parte dos usuários. Exatamente. A gente gosta muito de criar, né, features e soluções a partir do que a gente escuta dos nossos clientes. Então, tudo que a gente está criando são coisas que a gente ou alguém nos pediu numa reunião, né? Coisas que a gente vai no dia a dia recebendo de feedback. E a gente tem visto mesmo que a gente tem conseguido ajudar em dores específicas, né? Então, a gente quer de fato melhorar a vida de quem trabalha com impostos no Brasil, né? E a tecnologia tem que servir para isso. Então, essa é a nossa missão. Muito, muito legal. Acho muito legal esse desafio que a gente tem, né, de trazer soluções que facilitem o dia a dia do usuário. A ferramenta, né, a gente colhe aí esses feedbacks, é bem interessante, né? Então, é uma empresa que está sempre antenada, né, em buscar novas soluções, sempre em busca de novas tecnologias, né, para ajudar no dia a dia. Eu acho que é isso, Pedro. Não sei se você quer fazer algum comentário adicional, algo que você queira falar aí para os nossos ouvintes. Claro, eu fico muito feliz de estar desse lado, né, podendo falar um pouquinho da história da Taxel. Como eu comentei no começo, muitas vezes a gente conhece a Taxel porque viu alguma propaganda, algum post, alguma coisa, mas não sabe muito da nossa história, do que a gente faz. Mas eu queria agradecer a oportunidade, convidar também todos a conhecerem o nosso site, taxel.com.br, conhecer as nossas soluções. Como o Felipe disse, a gente está sempre querendo, né, resolver, ajudar os nossos usuários e clientes. Hoje a gente já tem mais de 740 clientes, sendo 350 grandes corporações que usam a ferramenta. Temos um ótimo NPS, um feedback muito legal dos nossos clientes que usam. Então, acho que se você hoje tem
problemas, né, na sua área fiscal, principalmente relacionados a SPED, relacionados a reporte fiscal, análise de dados, a gente com certeza pode ajudar a resolver esses problemas. Então, acho que agradeço essa oportunidade, acho que é um episódio muito legal. Parabéns, Felipe, Obrigado. Muito bem como host aqui. Agradeço, o Felipe tem ajudado bastante também no nosso time de produto, em pensar novas features, novas soluções e a gente quer estar sempre evoluindo. Obrigado, Pedro. Obrigado aí pela oportunidade, né, de fazer esse episódio mais que especial com você, contando um pouquinho, né, sobre a empresa, como ela surgiu, né? E é isso. Eu convido aí o público de casa a conhecer as nossas ferramentas, né? Se você ainda não baixou, não testou, entra lá em contato com a equipe comercial, conversa um pouquinho sobre as suas dores e com certeza a gente vai conseguir ajudar vocês nos desafios que vocês vêm enfrentando aí no dia a dia. Obrigado, viu? Legal. Obrigado, parabéns. Obrigado. Valeu.